Então, finalizado aqui rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, a gente vai começar efetivamente a preencher os valores de rendimentos. Então, é o que você recebeu aí em 2025. Então, próximo ponto, rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui são só os totais, então a gente tem duas colunas, rendimentos e totais. E qual que é um ponto importante? Quando eu faço a pré-preenchida, muitos de rendimentos isentos e não tributáveis, você vai observar que ele já traz, que são informações, na grande maioria das vezes, que os bancos prestaram para a Receita Federal, porque a Receita Federal ela tem informação dos seus saldos bancários. E isso vai ficar, quando você fizer preenchida, pré-preenchida, você vai observar, quando a gente chegar em bens e direitos, que um ponto principal, você vai ver que ela traz o saldo final das suas contas, ou seja, a Receita tem informação do saldo final de suas contas, e existe uma declaração mês a mês que declara as movimentações financeiras, né? Então, em rendimentos isentos e não tributáveis, vão ser todos os rendimentos aí classificados como isentos. Então, eu vou abrir aqui, a gente tem uma lista de rendimentos, tá? Então, eu tenho aqui alguns rendimentos, ele traz de forma automática, né? Dependendo do que você faz. Então, eu tenho aqui bolsas de estudo, capital de apólice seguro que eu recebi, indenização por rescisão de contrato de trabalho, lucros e dividendos recebidos de empresas. Tenho parcela isentos de proventos e aposentadorias, porque quando você tem mais de 65 anos, parte do seu rendimento que você recebe como aposentadoria, ele é isento. Então eu tenho pensão, eu tenho transferências patrimoniais, vou dar um exemplo, recebi uma herança, ou meu pai me doou um dinheiro, aí meus pais me doaram um dinheiro, o que seja, eu tenho aqui, transferências patrimoniais, doações e heranças. Então ele vai colocar aqui o tipo de beneficiário, se é o titular, se é o dependente. Titular, quem foi o doador, ou espólio, né? Espólio é quando é o falecido aí, né? Que te transferiu esse bem, e o valor que você recebeu. Porque o que é importante? Esse é um ponto até bem importante de destacar. Imagina que você recebeu uma herança. Ô Luiz, eu recebi uma casa, ou parte de uma casa. Essa casa, então essa parte valia 100 mil reais. Eu vou declarar em rendimentos isentos esses 100 mil reais e depois lá em bens e direitos eu vou declarar essa parte que eu recebi da casa, porque ela é a entrada do dinheiro para você como um rendimento isento, então ele entrou, e o bem que é os 100 mil reais. Então a Receita vai verificar que você tem um bem de 100 mil reais e entrou 100 mil reais, porque senão, se você declarar só os 100 mil reais nos bens, seu patrimônio subiu e você não tem a renda compatível com isso. Então ele tem um cruzamento dessa entrada. Nada mais é que a mesma coisa. Eu comprei um veículo, mas eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. Ele entrou onde o dinheiro do seu trabalho? Lá no rendimentos tributáveis, né? Recebidos de pessoa jurídica. Então, aqui em rendimento isento é a mesma questão. Então, transferências patrimoniais é um exemplo que a gente tem aqui. Então, ele tem uma série de informações aqui para você. Eu tenho aqui o rendimento que eu posso ter recebido de pensão alimentícia, porque hoje ele é um rendimento isento. Então, vou informar também quem que é o CPF do alimentante, que é quem pagou a pensão alimentícia para você, eu vou trazer essa informação. Eu tenho aqui o campo outros, que é um rendimento isento aqui, que não tem especificação, é bem comum aí, você vai ver às vezes em aplicações financeiras, tem alguns tipos de rendimentos isentos que ele vem com outros, ou até mesmo às vezes algum rendimento que veio de empresas, ele vem com outro, né, bem comum. Aqui o mais comum que a gente tem, bem comum, tá? É o rendimento de caderneta de poupança e letras hipotecárias. Recebi um rendimento ali de poupança. Ele vai trazer aqui qual que é a fonte pagadora, nada mais é que o CNPJ do banco, o nome do banco e quanto você recebeu de imposto de renda. Aqui, e esse mesmo aqui você pode ver, né? Na verdade ele já te fala aqui, né? Rendimentos de poupança, letra de hipotecada, letra de crédito, agronegócio imobiliário, que são rendimentos isentos, que são investimentos LCA, LCI, né? São todos isentos aqui. Então ele te dá essas opções. Então aqui eu tenho uma série de opções em rendimentos isentos. Verifica o que se adeque aí na sua situação mais próximo, né? O que você teria, então ele tem um rol aqui, basicamente aqui a gente tem aproximadamente 28 opções aqui. Então, rendimentos isentos são tributáveis, mesma questão aqui, esse é o campo que ele serve tanto para o titular dependente, quando você vai lançar ele informa se é titular ou dependente, você utiliza aqui. Eu venho lá para os campos que a gente rendimento sujeito a tributação exclusiva e definitiva, é o próximo item. E aí eu queria mostrar a mesma questão para vocês. Rendimentos e totais. Observem totais que ele já trouxe preenchido aqui o primeiro, 13º, 4 mil reais. Foi aquela explicação inicial que eu dei lá no rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que o rendimento 13º salário, ele é uma tributação exclusiva na fonte. Então ele já trouxe aqui para você, ele carrega automaticamente essa informação. Então eu tenho aqui rendimentos. Se eu der um novo, eu tenho poucos rendimentos, tributação exclusiva
e definitiva. Então, o que eu tenho? Rendimentos de aplicações financeiras. Por que rendimentos de aplicações financeiras? Ele é uma tributação exclusiva na fonte, porque ele já é um rendimento líquido aqui para você, tá? Então, ele já traz somente, quando você vai ver no seu informe de rendimento do banco, né? Quando você for fazer esse preenchimento e o comparativo, que ele já traz o valor líquido que você recebeu descontado do imposto de renda. Eu tenho os rendimentos que eu recebi aqui, juros sobre capital próprio, algum investimento em alguma empresa, participação nos lucros ou resultados, prêmios líquidos obtidos em loterias de aposta, de cota fixa e outros. Então, outros rendimentos aí que eu possa ter, tributação exclusiva ou definitiva. Então, eu tenho aqui, são poucas opções, né? Então, eu tenho 5 opções aqui para preencher. E o rendimento de tributação exclusiva e definitiva, pré-preenchido, a grande maioria das vezes ele vem todas essas informações. Então, é uma questão de conferência para verificar se não faltou nada, porque como a gente disse, pré-preenchida, ele te auxilia na declaração, mas não quer dizer que é a informação definitiva. Então, rendimento de aplicação financeira, mesma situação, titular ou dependente. Titular, ele já traz você, dependente, você informa o dependente. Então, está aqui também. Finalizado o rendimento sujeito a tributação exclusiva e definitiva, eu venho aqui para rendimentos tributáveis de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Muito comum em empresas que tem, por algum motivo, está discutindo imposto, tá? Então, eu não vou entrar tanto aqui nesse mérito, mas se você tiver, você vai ver que no seu informe de rendimento vai estar essa informação, mas isso hoje eu vou te dizer que é exceção aqui, tá? Mas só para vocês saberem que existe esse campo aqui, se tiver, vai estar no informe de rendimento de vocês. E eu tenho os rendimentos recebidos acumuladamente. O que é rendimentos recebidos de pessoa jurídica acumuladamente pelo titular? Nada mais é que são rendimentos que você recebeu referente a períodos anteriores num único pagamento. O que é bem comum aqui, principalmente se você for um CLT às vezes? É o processo trabalhista, é um rendimento recebido acumuladamente. Então, isso também vai vir no informe de rendimento. Então, você recebe esse rendimento acumulado de vários meses. Eu processei minha empresa aqui num processo trabalhista pedindo horas extras, referente a um período de 5 anos. A empresa vai lá e te paga você ganhou uma causa, ela te paga numa única vez, mas ele é referente a 5 anos. Então, é um rendimento que você recebeu acumuladamente de uma única vez. Então, existe um cálculo específico para isso. Quando eu dou um novo aqui, ele vai me dizer aqui, como que eu quero fazer isso? Tá? Você vai dizer a opção que você quer, tá? Confirma a sua opção ou não, e aí ele te preenche. Não, eu quero exclusivo na fonte. Ok. Eu vou preencher com a fonte pagadora, os rendimentos tributáveis que eu tenho, se eu tenho alguma parcela isenta, se tem pensão, imposto de renda retido, o mês que eu recebi lá em 2025, eu vou informar aqui, e o número de meses que ele corresponde. Por quê? Ele vai fazer um cálculo do valor, porque às vezes, o que é bem comum no processo trabalhista? Às vezes eu recebi 100 mil reais, mas é referente a 36 meses. Não, a 48 meses. Então eu informo que ele vai fazer um cálculo e dividir por esse número de meses, para efetivamente fazer uma proporcionalização desse imposto, porque senão você teria um imposto de renda muito grande, porque você recebeu o rendimento acumulado. É bem comum também quando a gente tem o recebimento aí, às vezes, de algum benefício da Previdência. A Previdência ficou me devendo benefício de vários meses atrasados e de repente ela vai e me paga numa única parcela. Então eu recebi esse rendimento acumulado. Então isso vem num quadrinho no seu informe de rendimento, separadamente essa informação também. Então ele vem lá informando a quantidade de meses, qual que é o valor desse rendimento. E aí você faz o preenchimento também conforme esse rendimento e aí você verifica a opção pela forma de tributação que seria mais adequada a você aí, sempre olhando lá aquele quadrinho da opção pela tributação. Preencheu isso, eu tenho um campo aqui, imposto pago / retido. Esse imposto pago / retido, ele tem algumas informações que ele traz aqui, que é alguns impostos específicos, um imposto complementar, que é o código 0246, se for o seu caso. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês? O 04, imposto de renda, imposto retido na fonte do titular, R$3 mil, nada mais é que o imposto de renda lá do PJ, ele já traz aqui. Se eu tivesse imposto de renda retido na fonte dos dependentes, ele já traria demonstrado. Você pode ver que ele está em cinza, não deixa preencher. Ele já traz assim, a informação aqui. Eu tenho o carnê-leão do titular também, se eu tivesse pago alguma informação lá no rendimentos recebidos de pessoa física, ele estaria o imposto de renda aqui também, e o carnê-leão dos dependentes. Então ele vai, aqui nada mais é que um resumo que ele vai começar a consolidar seu imposto. E aí eu venho para o próximo item, que é os pagamentos efetuados. Quando eu falo de pagamentos efetuados, aqui eu vou relacionar todos os pagamentos que eu fiz. Alguns pagamentos ele vai ter dedução, outros pagamentos ele não vai ter dedução legal. Eu vou dar um exemplo aqui de pagamentos, né? Para você preencher aqui, vou dar
qual que é o pagamento mais comum que você tem aqui. Eu tenho muito pagamento muito comum, despesas médicas, ou despesas com instrução no Brasil. Mas vou dar um exemplo aqui, vamos pensar na despesa médica no Brasil. Quando ele fala despesa médicos no Brasil, médicos, quando ele fala médico, quer dizer que é um médico que te atendeu e te emitiu aquele recibo saúde no CPF dele. Se você fosse num médico, ele te atendesse como uma clínica e emitiu uma nota fiscal, ele já tem um campo específico aqui para você. Mas vou dar um exemplo aqui, médicos no Brasil. Médicos no Brasil, ele vai perguntar titular, dependente ou alimentando. Alimentando é quando você tem essa despesa com o seu alimentando desde que esteja previsto no acordo que você tem aí judicial ou no acordo feito via cartório, né? Então, observe, quando eu seleciono alimentando, ele já me dá até essa observação. Ele falou, esse tipo de pagamento só deve ser utilizado para declarar despesa médica quando realizado pelo alimentante, em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. Imagina que você fez lá um acordo judicial, uma escritura pública, dizendo o seguinte na sua pensão alimentícia. Olha, eu vou pagar a pensão alimentícia e qualquer despesa médica que meu alimentando possa ter, eu vou deduzir do meu imposto de renda. Vai ser pago por mim que estou pagando. Então, paguei a despesa médica lá para meu filho. Então, se existe a previsão, você pode fazer esse lançamento aqui dessa despesa médica, mesmo ele não sendo seu dependente. Se não existe essa previsão, não faça, porque você vai cair na malha fina e vai ser questionado. Isso é bem comum, tá? Então, muita atenção a esse ponto. Mas, Luiz, e aí aquela outra pergunta, mas eu pago a despesa médica? Então, rever aí seu acordo de pensão alimentícia para incluir essa situação. A Receita somente aceita o que tiver previsto no acordo. Coloquei do titular. Ele vai me pedir o CPF do profissional que prestou o serviço, o nome do profissional e o valor pago. Vamos dizer que eu paguei aqui para esse médico e aqui você pode acumular, se eu fui no médico lá 3, 4 vezes em 2025, eu posso acumular todos os valores, não preciso lançar várias vezes. Então eu gastei lá no médico R$2.000. Ele automaticamente já faz o cálculo aqui que você tem imposto a restituir. Começa a mudar aqui na dedução legal, tá ficando melhor para você. E aí ele fez assim, parcela não dedutivo, valor reembolsado. O que é isso? Isso é bem comum quando você tem um convênio médico, que ele tem uma parte que você pode pedir um reembolso. Então imagine que você gastou R$2.000 no médico e o convênio foi lá e te reembolsou R$1.900. Você vai lançar essa informação aqui. Por quê? Porque você não... Apesar de você ter pago R$2.000, você não teve essa despesa de R$2.000. No final das contas, a sua despesa foi só de R$100, porque o convênio te reembolsou R$1.900. Então, eu vou lançar os R$1.900. Observe que ele recalculou seu imposto novamente, você continua pagando imposto. Ok, então preenchi aqui com o médico aqui, então valor reembolsável, ok. Luiz, mas eu tive outras despesas, eu posso ter tido despesas com dentistas, psicólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacionais, posso ter gastado com médico no exterior. Tem uma previsão aqui também, você vai ter que guardar esses documentos que comprovam. Então ele traz um rol aqui de atividades que você declara separadamente, né? E ele tem aqui, um item que é o 21, hospitais, clínicas e laboratórios com saúde humana no Brasil. O que é isso? Nada mais é que aquele médico que atende como uma clínica. Então ele é classificado para receita num único item, hospitais, clínicas e laboratórios com saúde humana no Brasil. Despesa realizada com o titular, dependente ou alimentando, mesma situação, só que aqui é o CNPJ, o nome da instituição prestadora de serviço, que é o nome da clínica. Aqui você pode pôr uma descrição, às vezes até para identificar para você mesmo aqui, né? Essa não é um campo obrigatório, mas às vezes você quer identificar que tipo de despesa é essa, até para você identificar mais fácil, ok? Pode preencher. Valor pago e valor da parcela dedutível, mesma questão aqui, você preenche esse campo. E aí uma informação muito importante. Quando a gente fala de despesas médicas, aqui, em geral, os médicos, e não só os médicos, os hospitais, clínicas e laboratórios, eles são obrigados a fazer uma declaração para a Receita Federal, né? Então, os médicos, psicólogos, dentistas que atuam com pessoa física, ele preenche lá o Receita Saúde. Automaticamente, essa informação está na base da Receita Federal com o seu CPF. Então, quando você faz a pré-preenchida, a Receita Federal traz essas informações que estão na base dela. Então, isso é um ponto de atenção, porque hoje essa informação tem vindo bem correta. Quando a gente fala de hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil, essa informação ela vem também aqui quando você faz a declaração pré-preenchida. Por quê? Todo médico, toda clínica, hospitais, laboratórios, ele faz uma declaração para a Receita Federal, que ela chama de
de médica, a declaração, né, dos serviços médicos aí. E qual que é a grande diferença da declaração de serviços médicos quando ele faz essa declaração? Ele declara lá quem que foi efetivamente o paciente e quem pagou. Então a Receita Federal tem essa informação. Se fez corretamente lá, então é aquela velha questão aqui. Ô Luiz, eu fiz aqui, olha, eu paguei o hospital para o meu tio e pedi para emitirem, ou paguei uma consulta do meu tio, um exame do meu tio e pedi para emitir a nota em meu nome, ok? Ok. Então pode ser que aconteça. O hospital lá, quem seja, emitiu a declaração em seu nome, mas ela colocou lá que o beneficiário do serviço foi seu tio. Eu posso utilizar essa despesa aqui na minha declaração? Depende. Seu tio é seu dependente do imposto de renda ou não? Não, ele não é meu dependente, então você não pode usar essa despesa, apesar de você ter pago. Essa despesa é do beneficiário. Se ele não é seu dependente, você não pode usar essa despesa. Então isso é bem comum de acontecer aí. Bem que eu paguei lá para meu sogro, minha sogra uma despesa médica. Ele não é meu dependente, eu não vou poder utilizar essa despesa, ok? Esse é um ponto importante. Então outras despesas que eu tenho aqui. Eu tenho despesas com instrução no Brasil. Então, vamos dizer que eu tenho uma despesa aqui com instrução no Brasil. Eu paguei lá a minha instituição de ensino, paguei minha faculdade. No ano eu gastei 25 mil reais de faculdade. Pô, Luiz, gastei 25 mil reais de faculdade e meu imposto restituir só subiu R$ 768 reais? Somente subiu R$ 768 reais. E isso eu vou te mostrar por quê. Quando a gente vier aqui no resumo da declaração, aqui embaixo tem um resumo que ele vai fazendo todos os cálculos, tá? E eu vier aqui em cálculo do imposto, ele vai fazendo os cálculos, né? Todo está fazendo o cálculo do imposto aqui e tudo mais. Outras informações você vai observar um ponto importante. Ele traz todos os rendimentos que você tem, seus bens e os rendimentos tributáveis e deduções. Rendimentos tributáveis e deduções. Está trazendo um resumo aqui do que a gente vem preenchendo, tá? Então ele trouxe as contribuições que eu declarei aqui para o INSS, trouxe meus dependentes. E olha que legal, eu declarei aqui que eu gastei de faculdade lá, e olha o total, e olha o quanto ele deduz, despesa com instrução, R$ 3.561,50. Ou seja, se você gastar 100 mil reais, ou você gastar 3.560, esse é o limite que você tem de despesa com instrução. Então você pode ter feito o curso muito caro aí, o governo vai te limitar um teto, e isso é a mesma coisa para os seus dependentes, tá? Então tem essa limitação, e é importante que aí você vai conseguir ver nessa ficha aqui, resumo da declaração, ele vai fazer um resumo aí para você de tudo que você está preenchendo. Então aqui, eu posso preencher, eu tenho uma previdência privada, eu tenho aqui informações de previdência privada, contribuições para entidade de previdência privada, que é muito comum ali, né, que quem faz um estudo tributário que prevê que você possa até deduzir 12% se eu fizer uma aplicação no PGBL, por quê? Existe uma diferença aqui quando a gente fala de previdência privada. Existem duas previdências privadas, PGBL e o VGBL. O PGBL, ele permite um benefício fiscal imediato. Então, é o Plano Gerador de Benefício Livre. E eu tenho o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. PGBL, eu posso deduzir do meu imposto de renda os pagamentos que eu faço mensal, e o VGBL não. A diferença é que quando eu for lá fazer o resgate na minha aposentadoria, o PGBL eu vou pagar sobre o total e o VGBL eu vou pagar lá somente os rendimentos. Então tem uma tributação específica. Aqui eu tenho informações de advogado. Qual que é a informação de advogado aqui? É importante eu lançar advogados? Principalmente se você tiver, eu vou dar um exemplo de que é bem comum, tá? Ações trabalhistas. Então ele separa aqui, ó. Advogados relativos a ações judiciais, exceto trabalhistas, e os advogados relativos a ações judiciais trabalhistas. Por quê? Se eu recebi um rendimento de uma ação trabalhista, imagine que eu recebi 100 mil reais de rendimento bruto da ação trabalhista. Descontado, que vai lá ter imposto de renda, pode ter me descontado, e eu paguei lá 20 a 25% pelo advogado. Então imagine que eu paguei dos 100 mil, eu paguei 20 mil reais para o advogado. Quando eu for declarar esse rendimento, eu não declaro 100 mil, eu declaro 80 mil, porque o valor que eu paguei para o advogado eu posso deduzir da base de cálculo da ação trabalhista. Então é importante que eu lance a informação que eu paguei para o advogado aqui. E aqui eu vou informar ou o CPF do advogado ou o CNPJ desse advogado. E aí, muito importante, tenho que ter o recibo comprovatório ou a nota fiscal. Por quê? Isso é um item bem comum de malha fina, tá? A Receita Federal, na grande maioria das vezes, a ação trabalhista ela vai para a malha fina e ela pede alguma série de documentos que comprovem esse rendimento, inclusive o pagamento aí ao advogado. Então é bem comum. Outro ponto que é bem comum aqui, né? Tem aqui, ó, aluguel de imóveis
administrador de imóveis, aluguel de imóveis. Luiz, mas eu sou obrigado a declarar o aluguel? Sim, você é obrigado. Existe uma previsão na lei, no decreto, até aqui, regulamento do imposto de renda, se você aluga um imóvel, você é obrigado a declarar quem que é o locador do imóvel, CPF, CNPJ, e quanto você pagou. É um meio da Receita fazer o cruzamento de várias informações, tá? Por quê? Se você aluga um imóvel hoje através de uma imobiliária, ela é obrigada a declarar para a Receita Federal essa intermediação do imóvel, se ela recebe esse imóvel, esse rendimento e tudo mais, né? E você é obrigado a declarar quanto pagou. Então, é bem comum você observar na declaração pré-preenchida, quando você aluga um imóvel, né? Tem algumas imobiliárias grandes hoje no mercado, que ela faz isso 100% e você já vai trazer essa informação automática para você. Mas se eu alugo um imóvel, sim, eu devo declarar aqui quanto que eu pago de aluguel de imóveis. E aí eu tenho outra opção. Eu tenho aqui a opção de administrador de imóveis. O que é essa opção? Isso aqui é quando eu recebo aluguel. Então eu tenho um imóvel alugado, eu recebo aluguel. Só que eu contratei uma imobiliária para administrar esse meu imóvel. Ela cobra lá o percentual dela, 6%, 8%, que seja. Então eu vou declarar quanto que eu paguei para esse administrador do imóvel aqui, CPF ou CNPJ. Por quê? Porque eu deduzo esse valor lá do meu aluguel. Eu lanço meu aluguel como rendimento líquido e eu tenho que lançar aqui esse pagamento. É um cruzamento de dados, né? Ah, Luiz, mas se a minha imobiliária não declarar, aí ela automaticamente ela está sujeita aí, eventualmente, uma notificação da Receita Federal, né? Se não houver esse cruzamento de dados, tá? Porque desse ponto as imobiliárias elas também têm uma declaração específica que chama de MOB, que é a declaração das operações imobiliárias aí. E aí eu tenho uma outra opção que é o corretor de imóveis. Qual que é a diferença do administrador? O administrador é quando está administrando o imóvel. O corretor é quando eu pago efetivamente uma corretagem do imóvel. O que é bem comum na corretagem de imóvel? Eu vendi um imóvel aí e paguei uma corretagem para o corretor de imóveis, seja CPF ou CNPJ, então eu lanço essa informação. Por que eu lanço essa informação? Quando a gente fala de venda de imóvel, eu tenho que preencher uma outra declaração que é o ganho de capital, para verificar se eu tenho imposto ou não, aí tem condições específicas. Então lá no ganho de capital, o valor que você pagou de comissão para o corretor de imóveis, você pode deduzir dessa apuração. Então na sua declaração de imposto de renda pessoa física, você lança a informação que eu paguei aqui de corretor de imóveis, quanto que eu paguei. O que é muito comum também de pagar de corretor de imóveis? Aí você faz a venda e paga para, bem comum lá, eles para 5, 6 corretores diferentes. A imobiliária passa lá que ela recebeu parte, o corretor tal recebeu parte, então você declara todos os valores, você pagou individualizado aqui também, tá? Arrendamento rural, né, esse tipo de pagamento, ou outros pagamentos que eu queira declarar aqui que eu fiz algum tipo de pagamento que é importante para o imposto de renda, você pode fazer. Então, ele elenca aqui, alguns pagamentos têm deduções e outros pagamentos não vão ter dedução. Simplesmente ele serve aqui para esse cruzamento de dados e a sua declaração ficar redonda, desde que você recebeu um aluguel, declarou ali o corretor de imóveis, um administrador. Desde que você vendeu o imóvel, declarou o corretor. Então, é um cruzamento e o fechamento, porque a Receita ela trabalha com cruzamento de dados e ela te pega nas inconsistências cadastrais. Então, nesse passo a passo, você tem que preencher todas as informações que você tenha. Doações efetuadas. Luiz, o que é o doações efetuadas? Então, tem o tipo de doações aqui, ó. Doações 2025, Estatuto da Criança e Adolescente. Tem alguns órgãos, por lei, que estão autorizados a receber esse tipo de doação, não são todos, tá? Então não é que simplesmente eu recebi uma ligação, você vai doar aqui para minha instituição tal, que necessariamente é uma dedução legal, tá? Tem que ver se tem regras para isso. Então tem essas doações, tem incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, então tem uma série de doações que eu posso ter feito aqui. Doações em espécie, doações em bens e direitos. Doações em espécie. Doei dinheiro, fiz uma transferência bancária, que é muito comum. Ô Luiz, eu transferi lá pro meu filho, mas meu filho não é mais meu dependente, mas eu fiz uma doação para ele. Eu vou pagar algum tipo de imposto de renda? Não, você não vai pagar imposto de renda. Mas então imagina, eu doei lá pro meu filho 50 mil reais. Esse meu filho com 50 mil reais, ele foi lá e comprou um veículo. Por que você faz essa doação? Para o seu filho ter origem na declaração dele. Como que ele começou a comprar bem se ele não tem, imagina que ele não tem uma renda compatível. Então ele recebeu a doação de alguém, então eu fiz essa doação aqui. O que é a questão quando a gente fala de doação, que é muito específico? O imposto de renda não estabelece nenhuma regra para você pagar imposto de renda sobre doação.
mas observe o seu estado. Conforme o estado, quem recebe a doação, existe regra que você vai pagar de imposto. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o ITCMD. Dependendo do valor que você recebe, você está sujeito ou não ao pagamento desse ITCMD. Então é uma doação, então eu posso estar pagando imposto para o estado. Então você tem que ver a sua regra estadual. Então cada estado estabelece a sua regra e o percentual de imposto. Tá? Então é bem comum aqui em São Paulo, doação de bens, direitos, 4%. Vou dar um exemplo do estado próximo aqui em Minas Gerais. Muitas vezes 5%. Então cada estado tem uma regra, porque constitucionalmente até 2025 os estados poderiam estabelecer esse percentual até 8%. São Paulo aqui é 4%. Então você tem que verificar essa regra local aí, se tem algum limite para doação em espécie, doação em dinheiro, né? São Paulo tem uma regra específica aqui, que é conforme a UFESP, né? Então a gente tem uma tabela. Então eu tenho doação de bens e direitos. Por que doação de bens e direitos? Imagina que eu vou lá e dou, sei lá, um carro do meu filho que estava no meu imposto de renda. Ele vai ter que dar entrada nessa doação de bens e direitos aqui. Então, eu vou colocar essa doação aqui também. Então, eu tenho uma série de informações aqui que eu posso fazer. Ou outras doações que eu possa ter feito aqui, que não se enquadram em nenhum dos outros critérios, eu também posso fazer aqui. Doações, e aí, terminando doações efetuadas, a gente vai aqui, ó, doações diretamente na declaração. Esse é um ponto muito interessante, tá? E eu até recomendo aí que você destine parte do dinheiro que você teria apagado do seu imposto de renda para alguma instituição. Mas como assim, Luiz? Aqui é um ponto bem específico que o governo sempre permite, por lei, você doar para um instituto criança e adolescente ou um instituto pessoa idosa. Como funciona isso? Vou mostrar para vocês aqui. Então eu vou dar um novo e ele fala assim, ó, para quem que você quer fazer a doação? Por quê? Não é que você vai pagar mais, tá? Ele vai retirar do imposto que você já deve para o governo e vai repassar esse valor, um percentual aqui, conforme a sua declaração, para algum desse fundo. Então imagina que eu quero declarar para um fundo específico. Ó, eu quero fazer uma declaração para um fundo municipal para uma cidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó, eu quero declarar para São Paulo. Eu quero doar aqui para São Paulo, para a cidade de São Paulo, um instituto municipal aqui, Estatuto da Criança e Adolescente, um valor. O que ele informa aqui para você? Ó, quanto que você tem com base no cálculo do seu imposto de renda que você pode doar? R$ 66,95. Com base nas minhas informações, ele já determina quanto que eu posso doar. Então eu posso colocar aqui R$ 66,95. Ele vai fazer uma doação. Como que é feita essa doação? Quando você finalizar a declaração, ele vai gerar um DARF para você fazer o recolhimento. Porque ele tirou do governo e você vai pagar. E ele automaticamente faz esse cálculo aqui. Então, R$ 66,95. Então, parte desse dinheiro aqui, eu vou estar doando ao governo, tá? E observe um ponto legal aqui, ó. Não sei se vocês observaram. Na opção pela tributação, imposto a restituir, 835,06. A doação aumentou meu imposto. Por quê? Parte eu estou destinando para essa doação. Então, ele aumenta a minha restituição.